A dúvida mais frequente que traz os pais ao consultório de ortopedia pediátrica é a questão do formato dos pés e pernas das crianças. Eu sou Flávio Jordão, ortopedista pediátrico, e vou falar sobre este assunto hoje. Ouço muitas perguntas do tipo: doutor, me tire uma dúvida, meu filho tem um pé torto? Minha filha não tem cava nos pés? Meu filho tem as pernas tortas? Alguns esclarecimentos devem ser feitos sobre essas questões. Primeiro, a criança não é um adulto pronto. A perna da criança não é igual à de um adulto. Existem fases do desenvolvimento músculo-esquelético que a criança terá que cumprir para chegar ao seu amadurecimento dos ossos e articulações. Depreendendo essa ideia, acho que alivia um pouco a angústia que os pais ficam com os pés e pernas infantis. Vamos explicar agora quais são as fases do desenvolvimento, passando primeiro pelo desenvolvimento intraútero. O feto, dentro da barriga da mãe, fica todo encolhido e geralmente em posição de flexo, ficando com os membros inferiores dobrados, com as perninhas cruzadas. Então, quando o bebê nasce, terá as perninhas arqueadas em forma de C. Na ortopedia, chamamos esse tipo de angulação de varo. Também, nessa fase, o pé encontra-se sem cava, ou seja, é um pé plano flexível. Toda criança advinda de uma gestação sem complicações nascerá com os pés sem cava. Pois bem, a fase do varo vai durar em geral do nascimento até os 2 anos de idade, sendo que este arqueamento vai começar a desaparecer a partir de 1 ano de idade, momento que a criança começa a andar. A partir dos 2 anos de idade, a angulação das pernas muda e a criança passa de fase. O que era varo passa a ser valgo. O valgo se refere ao formato das pernas que estão com os joelhos juntos e os pezinhos afastados, a chamada perna em X ou alicate popularmente. Essa fase do valgo se divide em 2 tempos. No primeiro tempo, o valgo vai aumentar, e eu sempre brinco com os pais. Nada é tão ruim que não possa piorar. Calma, pessoal. Essa primeira fase dura apenas dos 2 aos 5 anos. No segundo tempo, o valgo vai diminuir, dos 5 aos 8. Em geral, só depois dos 8 anos, as crianças vão ganhar uma maturidade musculoesquelética. As perninhas vão começar a ficar mais retinhas e a cava do pé se torna visível e fixa, o que antes era flexível. Uma ressalva deve ser feita. Vamos lembrar que a angulação das pernas de um adulto não é totalmente reta. Os adultos têm valgo, porém um valgo leve, sendo que as mulheres têm mais valgo do que os homens. Nesse íntere, outra grande questão surge na cabeça dos pais. A pergunta é se há necessidade do uso de botas ortopédicas. É importante frisar que o uso de botas atualmente é muito restrito e tem indicações específicas que devem ser avaliados por um ortopedista pediátrico. Na grande maioria dos casos, se o paciente tem um desenvolvimento normal e apresenta um pé plano flexível, não há necessidade para o uso das botinhas. Recomendo aos pais procurar sempre um profissional que seja membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, pois a avaliação periódica de um ortopedista pediátrico é salutar para acompanhar o desenvolvimento da criança, a fim de identificar no tempo certo a necessidade de intervenção para que no futuro surja um adulto sadio. Para saber mais informações, acesse o nosso site clinicalmaninhos.com.br ou nos acompanhe nas nossas redes sociais.